Amém, povo santo? Dito tudo isto, e nesta palavra que o Senhor já ministrou aos nossos corações, através dos louvores, nos chamando a uma posição de santidade, nos chamando a uma posição de renúncia do mundo. Queridos, eu quero falar algo que tem a ver com isso também. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, vai estar projetada aqui. A palavra de hoje é muito conhecida, não é nada complexa. Isaías 58. Meus jovens da mídia aí, coloquem aí. Isaías 58, verso 1. Nós vamos ler até o verso 10. Vai ser a base da nossa meditação. Já está aqui? Já, né? E o tema da nossa meditação é esse, irmãos. Quer ter a sua oração ouvida no céu? Essa é a pergunta. Você quer ter a sua oração ouvida diante de Deus lá no céu? Então vamos ver o que Deus requer de nós. Eu sei que você é estimulado a ter comunhão com Deus. Hoje pela manhã na escola dominical, o pastor estimulou, aproveitou o ensejo da palavra que estava sendo estudada para dizer que você mantenha relacionamento com Deus. Que não seja algo forçado, que não seja algo mandado, não por ordem pastoral ou por ordem de quem quer que seja do seu líder. É o caso de você ter prazer em falar com Deus, buscar a face do teu Pai, buscar a face do teu Salvador Jesus, ter relacionamento. Amém, queridos? Mas no quesito, presta atenção que eu vou dizer. Mesmo sendo filhos de Deus, selado com o Santo Espírito, dependendo da nossa caminhada aqui na terra e conduta, algumas orações nossas podem não ser respondidas. Nós vamos ver isso na palavra de Deus, os princípios pelos quais Deus responde ou não uma oração nossa. Não podemos ter a pretensão de mandar em Deus, de acuá-lo, de exigir-lhe alguma coisa. É Deus que nos sustenta por graça e não o contrário. Ele não depende em nada de nós. Nós dependemos totalmente dele, para tudo. Então, queridos, eu quero dar esses princípios para você meditar nessa noite. Isaías 58, 1 vai falar de jejum, mas eu creio, irmãos, que o jejum mencionado aqui nem é o mais importante. Não é dado nenhuma regra específica de tempo, não é dado nenhuma indicação maior sobre jejum. O tema, de fato, não é jejum. O jejum é usado aqui como subtexto, como base de diálogo. Mas o tema aqui é outro. Amém? Vamos ler e você vai entender. Do verso 1 ao verso 10. Vamos compreender essa dinâmica na relação com Deus. Vamos lá? Quem quiser ler comigo os primeiros 10 versículos. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então Deus está instrumentalizando Isaías, o profeta, para dar um recado direto ao povo de Israel. Verso 2, igreja, vamos lá? Mesmo nesse estado, que estado? Em pecado, em transgressão, em pecado, fora da vontade de Deus. Mesmo neste estado, o que diz o texto aí? Ainda me procuram dia a dia. Que mais? Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. O que diz o finalzinho aí, irmãos? Tem prazer de se chegar a Deus. Olhando essas características que o próprio Deus alista, parece um povo bastante crente. Não parece? Tem prazer de buscar a Deus, tem prazer de ouvir a sua palavra, que é o caminho da justiça. Se achegam diariamente a Deus, tem até uma frequência bastante intensa. Parecia um povo que deveria ser aprovado.
Mas vamos ver o resto do contexto. Vamos lá. Verso 3. Aí começa a incongruência. Vamos lá? Verso 3, igreja. Vamos lá? Dizendo: porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso. Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta. Vamos parar para meditar aí. Deus está dizendo: é isso que todo mundo me fala. É isso que eu ouço aqui do meu trono da terra, vindo para o meu trono aqui. Por que que nós estamos jejuando e o Senhor não dá conta disso? O Senhor não se importa com o nosso jejum? O problema aqui nunca vai ser o jejum. O problema vai ser a ideia de que algumas coisas que fazemos aqui na terra, religiosas, vão forçar Deus a agir, mesmo que estejamos em pecado. A falsa ideia aqui, o fake news, é achar que Deus é coagido a agir por causa de ritualesco, por causa de algum sacrifício, por causa de alguma entrega que você faça. Deus não é assim. Deus vai ver motivação. Aí o texto vai dizer, eles perguntam por que jejuam, já que jejuam, e é um sacrifício o jejum, tirar a refeição, vão afligir as suas almas. Deus tem obrigação de atender. Já que jejuaram, Deus está na dívida. Já fizeram o sacrifício, tem a contrapartida de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Aí o Senhor vai explicar. Eis, leia comigo por favor, aprenda. Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o trabalho. Eu jejuei, Deus, o Senhor é obrigado a me abençoar. Eu jejuei, Deus, o Senhor é obrigado a abrir aquela porta para mim. Eu jejuei, Deus, a minha vitória tem que ser liberada, porque eu jejuei. Deus explica: jejum interesseiro, jejum egoísta, jejum que só pensa no próprio benefício. Deus olha as intenções do coração, irmãos. Eu vou abrir um aspas aqui para ilustrar na vida real. Eu acho que foi ali na Pavuna. Quantos sabem onde é a Pavuna? Eu sei porque eu congreguei em São João de Miriti, que é depois da Pavuna. Conheço bem a Pavuna. Passei várias vezes por lá. Houve um caso na vida real que uma irmã em Cristo, uma mulher crente evangélica, ela entrou num propósito de jejum, junto com a família dela, e foi encontrada morta. E só não morreu a irmã e a sobrinha, porque a menina moribunda correu atrás de socorro. Fizeram um propósito radical, a mulher acabou morrendo. A irmã ficou muito debilitada também, e a sobrinha também. Descobriram essas mulheres nesse propósito maluco. Pior é o motivo do propósito. Não era para ser mais cheia de Deus, nem para a salvação de ninguém. Era para que ela mudasse da Baixada para a Zona Sul. Ela perdeu a vida. Isso não é ilustração. Isso não é uma figura. Isso aconteceu. Uma irmã em Cristo perdeu a vida, jejuando radicalmente, porque queria morar melhor. Era pelo próprio interesse. Perdeu a vida à toa. E quase que vai a irmã e a sobrinha junto. Jejum, nesse nível, nesta proposta, não tem valor nenhum diante de Deus. Amém? Eu gosto muito de falar de jejum, porque não há lei para jejum. A Bíblia, na lei, né, tanto em Deuteronômio como em Levítico, não regulamenta jejum. Você não vai achar versículo dizendo, jejum tem que fazer assim, assado, é de tantas horas a tantas horas. Não existe. Deus até manda jejuar, mas não exige modelo de jejum.
Jejum é uma ferramenta de quebrantamento. Não é uma ferramenta para coar Deus a fazer nada. Jejum é sacrifício pessoal e quebrantamento pessoal. Jejum não tem nenhum poder de fazer Deus, ou seja, de forçar Deus a nos abençoar. Deus não é o gênio da lâmpada, que você faz 3 pedidos. Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não é obrigado a atender tudo. Então vamos entender, nesse contexto, como Deus ensinou o povo de Israel o que ele queria de fato. Se era jejum ou era outra coisa. Aí o verso 4, no verso 3, diz que eles exigem que Deus faça alguma coisa. Verso 4, igreja, vamos ler? Eis que jejuais para contenda. Eu fico imaginando o que é jejum de contenda, irmão. O que é um jejum de contenda? Eles faziam isso. O que será? Para fazer sua própria justiça? Será que eles ficavam exigindo, Senhor, mata fulano? De repente eles faziam um jejum radical e diziam, Senhor, eu estou jejuando aqui na terra. Só tem que eliminar os meus inimigos. Jejum de contenda. Que absurdo. A palavra de Deus diz, nós estamos no verso 4, né? Eis que jejuais para contendas e rixas, para briga. 3 dias jejuando para entrar numa contenda, numa briga. Que mais? E para ferirdes com punho iníquo. É briga mesmo, irmão, de sério. Jejuando assim como hoje. Agora eu queria que você lesse essa frase. Vamos lá, que é chave. Não se fará ouvir a vossa voz aonde? No alto. Guarda essa expressão que ela é muito importante. Deus está lá no céu. Nós estamos aqui na terra. Deus está dizendo, desta maneira que você está agindo, a sua voz não chega aonde? Ela não é recebida aonde? No alto. No alto é no céu. No céu de Deus, mais precisamente na sala do trono de Deus. Amém, povo santo? Quantos estão acompanhando aqui? Quer ter a sua voz ouvida no alto? Quer ter a sua voz ouvida diante do trono? Tem os pré-requisitos. Nós vamos ver aqui na continuação do contexto. Esse tipo de jejum de briga aí, de contenda, não serve para Deus. E aí no verso 5 ele vai dizer, vamos lá, lê comigo. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma e incline a sua cabeça como junco. Você sabe o que é junco? É uma planta aquática. É tipo um salsichão no palito. O junco é um salsichão, ele forma uma forma assim de salsichão na ponta e tem uma haste bem comprida. Ela sai da água, assim, ela sai da fora da água. Só que como tem esse pêndulo na frente, ela inclina. Ela se dobra. Deus está comparando. Você acha que eu quero que vocês façam um jejum e fiquem todos encurvados como junco? E o texto segue dizendo, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, que é sinônimo de luto. Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Resposta de Deus, verso 6, vamos lá? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Qual é o jejum que Deus quer? Agora vamos lá. Se não há regulamentação de jejum na Bíblia, se Deus não exige pela lei jejum, mas Deus escolheu um tipo de jejum. Eu sei que há muitas modalidades de jejum hoje. O pessoal se inspira em Daniel, aí faz 21 dias de jejum. Olha, eu vou dizer para você, tem jejum que não é direito, hein, irmãos? Não tem nada a ver. Jejum de guloseima
tenha vergonha na cara e para de comer doce. Não faz jejum de chocolate, de Coca-Cola. Isso é besteira. Isso é modalidade de jejum que não tem na Bíblia. Jejum é abstinência de alimento básico. Quando o corpo exige alimentação e você não dá ao corpo alimentação, tem um pouquinho de sofrimento. Um pouquinho de sofrimento. Não existe jejum de televisão, jejum de celular. Sabe como é que é o nome disso na Bíblia? Domínio próprio. Não é jejum. Qual é o jejum que Deus quer? Ele vai traduzir jejum que não é jejum de verdade. Vocês vão ver aí o que Deus quer. Vamos lá? Qual, porventura, não é este o jejum que escolhi? Qual é o jejum que Deus escolheu? Que solte as ligaduras da impiedade. Deus está mais interessado em jejum de comida ou está mais interessado que você ande em justiça? Soltes a ligadura da impiedade. O que mais? Desfaça as ataduras da servidão. Deixe livres os oprimidos. Despedace todo o jugo. Ou seja, haja com justiça com os outros homens, que é a base de tudo que Deus ensinou em toda a Bíblia, e que Jesus resumiu a uma sentença curta: amarás, pois, o teu Deus e ao teu próximo também. Ama a Deus, ama o próximo, cumpriu toda a lei. Sempre será isso. Sempre terá a ver com a interação com o outro. Amém, queridos? Ninguém pode dizer amo Deus e age com impiedade com os homens. Não ama a Deus. Nem conheceu a Deus, diz a palavra. Olha o que o texto diz, irmãos. Verso 7. Vamos ler? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Está falando de jejum de comida? Está falando de prática do amor, prática da justiça. Reparta o teu pão com o faminto. Recolhas em casa os pobres, desabrigados. E se o vires nu, o cubras. E não te escondas do teu semelhante. Não é isso para Deus muito mais aceitável do que qualquer jejum que façamos? Qualquer. Você pode fazer jejum de 24 horas. Se você tiver vigor, pode ir um pouquinho mais. E ainda assim, não vai mover o coração de Deus necessariamente. Mas a prática dessa justiça, do amor e da justiça, move muito mais o coração de Deus do que qualquer prática religiosa. Olha que coisa interessante, irmãos. Como Deus vai se agradar. Verso 8. Se você praticar a justiça, então, o que diz o texto? Romperá a tua luz como a alva, sem nenhum jejum. Você não precisa fazer jejum para romper a tua luz. Pratique a justiça, pratique o amor. Jejum é opcional, é quebrantamento. O texto diz, então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quantos pode dizer glória a Deus por isso? Está entendendo, igreja? Prática religiosa não força Deus a nada. Age no temor de Deus. Pratica a justiça na terra. Seja justo com todos, com seus semelhantes. Abençoe. Automaticamente Deus verá isso com bons olhos e fará a tua luz brilhar. Foi dito aqui nessa noite sobre isso, de nós brilharmos a nossa luz. Quer brilhar a luz de Deus? Ande e pratique justiça. Simples assim. Quer ser ouvidas as suas orações? Vamos falar de oração já já. Vamos falar de oração já já. Quer que Deus ouça a sua voz no alto? Pratique a justiça na terra. Amém, povo santo?
E aí o texto diz, verso 9: então clamarás, agora é oração. Agora é oração. Então clamarás, você vai gritar daqui da terra, e o Senhor te responderá. Gritarás, ao grito aí, gritarás por socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. E se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Se fizer qualquer uma dessas coisas, Deus não está nem aí para o seu grito. Mas se você agir com justiça, Deus se apresenta rapidamente. A palavra do Senhor diz, verso 10, para finalizar, vamos lá? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como do meio-dia. Quer ter efeito? Você quer que tenha efeito as suas orações? Quantos têm praticado o bom hábito da oração? Não precisa levantar a mão, não. Isso é cada um por si. Certo? Eu falei hoje de manhã que oração é relacionamento. Deus gosta de relacionamento. Há uma reciprocidade. Você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir as tuas orações. Deus quer ouvir as tuas ações de graça, gratidão. Deus quer ouvir a sua voz lá no trono. Mas Deus não ouve toda a terra simultaneamente? Ouve. Vamos separar aqui o que é ouvir por função e dar ouvidos, que é outra coisa bem diferente. Todos vocês estão ouvindo com os ouvidos o que eu estou falando. Pode ser amém? Vocês estão ouvindo claramente a minha voz? O pastor está falando com clareza aqui nessa noite? Você entende bem o que eu estou falando? Porque você está ouvindo com os ouvidos. Todo mundo aqui não está impedido, não tem ninguém surdo aqui no nosso meio. Ouvir por função é isso. Você ouve porque tem capacidade de ouvir. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele ouve tudo e todos ao mesmo tempo, Ele não tem a limitação humana. Então, tecnicamente, Deus ouve todo mundo. Essa frase não está errada. Pastor, Deus ouve todo mundo na terra? Ouve. Deus ouve espíritas? Ouve. Deus ouve macumbeiro? Ouve. Deus ouve satanistas? Ouve. Hinduístas e todos os idólatras de todas as religiões, Deus ouve? Ouve. Porque Ele tem o poder de ouvir todo mundo. Agora, preste atenção na diferença. Dar ouvidos é prestar atenção no que se está ouvindo. Deus dá ouvidos a todas as palavras e orações que saem da terra? Não. Deus ouve todos, mas dar ouvido é prestar atenção. É se inclinar para ouvir. Meu filho, minha filha tem andado em justiça e ela está me chamando. Ela está clamando por mim. Darei ouvidos o que ela tem para me dizer. É muito diferente. Amém? Quantos estão entendendo? Ande em justiça sobre a terra para que Deus possa ouvir a tua oração. Amém? Abre aí, é só avançar, tá? Nós estávamos no capítulo 58, nós fomos até o verso 10. Avança para o 59, verso 1. O mesmo Isaías, só avançar um pouquinho para frente, 59, verso 1. Então Deus continua sendo onipotente, onisciente, Ele ouve todas as orações, Ele ouve cada palavra, mas Ele vai agir de acordo com a sua justiça. Isaías 59, 1, igreja, e verso 2. Hoje não são muitos textos, está faltando bem pouquinho. Se você puder ler os que são canônicos, você lê comigo, vamos lá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo
o seu ouvido para não poder ouvir. Diga assim: Deus tem condições plenas de ouvir a todos. Amém? Ele não está com nenhum problema auditivo. Ele ouve todo mundo. Verso 2, igreja. Vamos ver qual é o impedimento. Leia comigo, por favor. Vamos lá? Já está aqui já, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não possa salvar. Não, perdão. Entre vós e o vosso Deus, eu li outro texto. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus ouve, não ouça, mas Deus ouve. Os ouvidos dele não estão agravados. Ele ouve, mas não presta atenção. Ele ouve, mas não atende. Em iniquidade, em pecado, Deus não atende. Quantos dizem amém? É verdade. O que separa o homem de Deus é o pecado. É a transgressão, a iniquidade. O pecado obstrui o relacionamento. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo benigno, misericordioso, provedor, supridor. Mas no quesito relacionamento, fica impedido de agir. Porque a falta de justiça, a falta de postura santa, faz com que Deus ouça, mas não dê ouvidos. Queridos, é muito sério isso. Se você for ler o contexto todo de Isaías, vai dizer: nem ora. Não pede para o profeta nem orar mais pelo povo. Que ponto chega a Deus de dizer: não peça oração por eles? Não adianta você falar qualquer clamor ou súplica, porque eu não vou ouvir. Isso é uma decisão, é uma atitude. Amém, queridos? Perceba, queridos, que nós estamos aqui no contexto da antiga aliança. O povo não havia sido imerso no Espírito, não tinha o Espírito permanente em si, eram visitados pelo Espírito. E ainda assim Deus é bem claro: em pecado e em iniquidade não vou ouvir seus clamores. Quer ter sua oração ouvida no céu? Tem um princípio aqui: procura vencer o pecado. Amém? Nós cantamos uma canção lindíssima, não é? Liberta-me de mim. É baseado no livro de Romanos, nas palavras do apóstolo Paulo. Ele clamou assim também, que ele queria vencer o pecado que estava nele, fazia ele errar. Tem que haver essa renúncia, tem que haver essa determinação. Hoje pela manhã eu falei aqui: o meu maior medo como homem, como filho de Deus, é perder a minha relação com Deus. Tudo que temo na vida é que eu entre em alguma armadilha da minha alma, da minha carne, tropece de maneira a ofender Deus tão gravemente que Deus seja obrigado a se apartar de mim, mesmo me amando desde a eternidade. É o homem com o seu pecado que faz a separação, não é Deus. Deus é totalmente santo, ele já é separado, ele está acima do bem e do mal. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por favor, Deus não atende toda oração, tem que ter um propósito. Estamos falando agora, vamos focar em oração, né? Fazer ouvir a sua voz no céu. Primeiro, Deus não atende quando você está em pecado. Agora, abra por favor aí Lucas capítulo, não, perdão, é Lucas capítulo 18, verso 7. Lucas capítulo
capítulo 18, verso 7. Você está com alguma petição no seu coração, uma necessidade, irmão? Está com alguma petição? Uma necessidade. Está precisando de algo da parte de Deus? Livramento, provisão, cura. Existe um meio de você ser ouvido e Deus te ajudar. Procura a santidade. Se aparta da iniquidade. Vence o teu pecado. Isso é o caminho para você ser ouvido e ser atendido. Amém? Lucas capítulo 18, verso 7 e 8. Já está aqui, não já? Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus disse, vamos lá, igreja, lê comigo. Não dará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los. Verso 8, igreja, vamos lá? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que Jesus está falando assim, desse jeito? Jesus sabe que nós somos voláteis, volúveis, inconstantes. Nós mudamos de uma hora para outra, irmão. De um minuto para o outro podemos mudar o nosso comportamento. Podemos até jogar fora uma semana inteira de consagração. Uma semana inteira que você se separou, que você buscou, que fez jejum, fez propósito, orou com intensidade. Você pode jogar tudo isso fora num piscar de olhos. Uma decisão errada. Uma contaminação. Vocês querem ver? Vai entrar agora o carnaval. Eu não vou pregar sobre carnaval. Todo mundo já sabe que é do diabo. Tem alguém que tem dúvida que o carnaval é do diabo? Tem alguém que tem dúvida que vão evocar demônios nas letras das canções, orixás e outras coisas? Será que eu preciso falar para algum crente que o carnaval é proibido? Mas você sabe que tem crente que fica de madrugada na televisão vendo o carnaval? Ele não tem coragem de ir pessoalmente lá. Mas dá uma vontade de espiar a Mangueira, a Portela, o Beija-Flor, sei lá qual é. A Mocidade, independente de Padre Miguel, sei lá. Tem crente cara de pau que quer dar só uma espiadinha. Aí liga de madrugada e fica a madrugada toda assistindo o demônio desfilando e pessoas oprimidas desfilando. O nosso Deus é tão interessante, irmãos. Ele é tão cheio de misericórdia que ele até depois recebe esse crente de novo. Mas tem que convencê-lo pelo Espírito que ele está errado. Que esse tipo de coisa desagrada a ele, que ele não vai aceitar. Mas tem um monte de crente que, nessa época do carnaval, dá um jeitinho de curtir Baal. Vamos curtir Baal um pouquinho? Só uma espiadinha no que Baal está promovendo, no que Baal está fazendo. Oh, Jesus! Jesus sabe que nós somos inconstantes. Ele diz, quando o Filho do Homem achará fé na terra, existem muitas crenças na terra, mas a fé que Jesus está esperando aqui é a fé da confiança, da fidelidade, daquele servo que está consagrado, separado, e não abre mão de jeito nenhum da sua consagração e fidelidade. É esse tipo de fé que Jesus espera encontrar na terra, na sua vinda. Amém, povo santo? Não troque a sua posição em Deus, não troque a sua santidade em Deus por uma contaminação momentânea, irmãos. Não se suje. Nós precisamos tanto do Senhor. Nós precisamos tanto que o Senhor responda às nossas orações. Tem gente que quer ver milagre, tem gente que quer ver a glória de Deus manifestando, tem gente que quer ver conversões, cura, libertação. Então não negocie sua santidade, para que a tua voz seja ouvida no céu, para que Deus diga imediatamente quando você orar, eu estou contigo. Querido, se não é indução da minha mente,
Isso não é o meu jeito de ver ou interpretação pessoal. Deus disse, se você agir com o padrão que Ele quer, de santidade, o padrão que Ele quer de justiça, Ele dirá, eis-me aqui. Ele se apresenta a nós. Falei pela manhã, é um caminho uma via de duas mãos. Você vai na direção de Deus. Deus tem prazer de ir na tua direção. Algo vai acontecer. Sobrenatural vai acontecer. Amém, queridos? Todo mundo está entendendo, queridos? Quem fazer a sua voz ouvida no alto tem que ter santidade. Tem que limpar as impurezas. Tem que cantar o que nós cantamos aqui mais cedo. Renuncio, né? Renuncio tudo que é impuro. Renuncio a carne. Renuncio o mundo. As músicas foram todas na mesma direção. Eu queria que você abrisse, por favor, Tiago capítulo 4, verso 2. Outro motivo porque Deus às vezes não responde nossas orações. Tiago 4, 2. Vamos ler do verso 2 até o verso 3. E depois vamos pular para o verso 8. Já está aqui, não está? Tiago 4, 2. Eu queria que essa palavra ela fosse apenas um parâmetro, um norteamento, porque nós já sabemos tudo isso. Estou falando absolutamente nada de novo. Mas seria bom que você reavivasse na sua mente. Está buscando há muito tempo uma resposta de Deus, de alguma coisa, e não acontece. Primeiro, Deus é soberano. Ele pode ou não responder a tua petição. Tem um celular tocando aí. Desliga aí, eu pelo menos abaixo o som do celular. Eu estava vindo para cá e quando a gente vai pensando na palavra, a gente pensa, às vezes, a gente pensa numa ilustração para a palavra. Não é? A ilustração ela ajuda a fixar o conceito. Aí me veio na mente, irmão, eu fui lá no arquivo morto da minha mente. Eu tenho um arquivo morto aqui. Sabe o arquivo morto? Onde você bota as coisas e bota para esquecer. Aí eu falei, o que eu vou ilustrar? Não é? Aí eu me lembrei, vou mencionar, não quero saber se alguém vai me censurar. Me lembrei de uma música do grupo musical de rock da minha época, Paralamas do Sucesso. Eu sou dessa época. Amém? Década de 80. 40 anos atrás. E a primeira música que fez sucesso chamava Vital. Contava a historinha do Vital e sua moto. E aí no meio da canção dizia assim, o pai falando para ele, motocicleta é perigoso, Vital. Ele canta isso na canção. É aquele pai prudente que não quer dar uma moto para o filho. Motocicleta é perigoso. Na década de 80, imagina hoje, né, irmãos? Toda hora está caindo um boneco desse aí na pista. E aí me veio isso na cabeça. Como o pai tem o zelo de não atender todas as loucuras dos filhos? Já pensou se Deus atendesse tudo que nós pedimos, irmãos? Inclusive nossas excentricidades, vícios, loucuras. Deus não é obrigado a atender as nossas petições todas. Não é obrigado. Um pai que ama sabe o que é melhor para o seu filho. E Deus é o pai de todos nós. O melhor pai de todos, porque conhece tudo. Conhece o presente, conhece o teu passado e já vislumbra o teu futuro. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que será melhor para você. Nem sempre uma porta de emprego é a melhor opção, irmãos. Tem porta de emprego que vai te tirar da presença de Deus. Tem porta de emprego que vai ser um impedimento para você ter vida devocional. Então, eu quero que você pense. Quando você pedir uma coisa ao céu, quando pedir uma coisa a Deus, entenda que se Deus não responder, a resposta já está dada, é não. E se for não, aceita o não de Deus de bom grado, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida, para a minha vida.
Os nãos de Deus são melhor do que um sim de um pai inconsequente, um pai complacente. Deus não é complacente. E se em alguma coisa eu peço e não é do agrado dele, ele não vai me dar. Amém, povo santo? Abriu aí em Tiago capítulo 4, verso 2. Vamos entender como Deus pensa as coisas, vamos lá? O servo de Deus, Tiago, diz, vamos lá? Cobiçais e nada tendes. Nesse caso aí ele radicalizou, né? Matais. Está falando para cristãos. Essa carta de Tiago para a comunidade cristã. Ele não está falando para o mundo, para ímpio. Matais. Que mais? Invejais. E nada podeis obter. Está exortando a igreja. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então a chave é pedir. Amém, povo santo? A chave sempre será pedir. Todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo que eu preciso na vida vem de Deus. Eu posso pedir ao meu Pai. Eu careço que Ele me abençoe. Amém, povo santo? E aí o texto diz assim na continuidade, verso 3. Vamos lá. Pedis. Eu queria que a igreja lesse. Nós estamos sendo instruídos. Vamos lá. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos prazeres. Eu quero uma motocicleta. Eu não quero, viu? Eu detesto. Eu não pego nem garupa, nem carona, irmão. Ó, perdão para quem gosta, tá? Quem gosta de moto aí. Eu não pego nem carona. Só se eu tiver em risco de vida. Se não tiver outro jeito, eu subo na garupa de uma moto. Se tiver para ser assaltado, sei lá, algum problema muito sério, muito grave, para eu pular na garupa de uma moto. Moto Uber, nem pensar. Nem pensar. Ah, pastor, medroso nada, eu dirijo, eu sei o que eles fazem na pista. Estou cansado de ver a loucura que eles fazem na pista. Então, comigo não. Mas a gente pede para outros prazeres também. Senhor, eu queria ter uma casa de praia. Eu quero um carro novo, eu quero tanta coisa. Pedis e pedis mal, porque pediu para esbanjar nos próprios prazeres. Há uma grande diferença em você orar a Deus, pedindo, Senhor, me dá graça. Sabe o que eu preciso? Graça. Eu preciso do teu favor. Eu preciso do teu investimento espiritual na minha vida. Eu preciso me sustentar, porque o mundo é cruel. É tentação para tudo quanto é lado, eu posso cair. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo filho de Deus, ele clamava a quem o podia livrar da morte, o Pai. Ele, sendo filho de Deus, ele tinha vida de clamor diante do Pai. Esse tipo de oração Deus recebe. Sabe o que você deveria pedir? Deus me dá força, Deus me dá graça, manifesta o teu Espírito em mim, usa-me. Esse tipo de pedido, duvido que Deus não atenda. Se é feito com sinceridade. Mas a gente tem a mania de pedir tantas outras coisas. Nós queremos tantas outras coisas. Peça a Deus coisas divinas. Peça a Deus dons espirituais. Nós estamos num tempo de evangelismo. Foi dada uma palavra nessa casa sobre evangelismo, sobre discipulado. Você já parou para ver quem você vai discipular? Você já escolheu um alvo para abençoar? Já tem alguém na sua mira para você alcançar? Já ganhou quantas almas depois disso? Já foi dada a palavra de ordem, não tem mais o que falar. É fazer. Para fazer tem que clamar, tem que pedir a Deus graça. Senhor, me dá alguém para eu evangelizar. Senhor, me dá alguém para eu ganhar para Jesus. Me dá alguém para eu acompanhar o desenvolvimento. É isso que deveríamos clamar. Você pode dizer amém? Eu estou sendo exagerado. É a verdade?
Não é verdade? Sinceramente, Deus já não mandou fazer discípulo? Ele já mandou 2000 anos, irmão. Não foi agora, ano passado, não. Está escrito na sua Bíblia há 2000 anos. Ide fazer discípulo. Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Presta atenção. Não está conseguindo levar ninguém a Jesus? Nem discipular ninguém? Clama. É o tipo de oração que Deus vai se agradar. Me dá graça, porque eu quero abençoar outra vida. Fazer o bem, fazer o evangelho prosperar sobre a terra, isso é a oração que Deus se agrada. Amém, povo santo? E aí no verso 8 desse mesmo texto, Tiago 4, 8. Tiago, capítulo 4, verso 8. Olha como é que eu disse que tem uma lei da reciprocidade. O que é uma lei da reciprocidade? Uma reação que vai ao encontro da tua reação. O que diz aí a palavra de Deus? Eu queria que toda a igreja lesse só esse versículo. Verso 8, igreja, vamos lá? Chegai-vos a Deus, e Ele, Deus, se chegará a vós outros. Tá certo, igreja? Não é essa lei da reciprocidade? Tu vai ao encontro de Deus e Deus vai ao teu encontro. Isso está no Antigo Testamento, isso está no texto de Isaías que lemos e está no Novo Testamento em Tiago, reafirmando o mesmo princípio. Busca Deus, Ele vai te dar o que você precisa. Amém, povo santo? Chegai-vos a Deus, e Ele, Deus, se chegará a vós outros. Agora tem os preceitos. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Essa palavra em português é meio esquisita. O que é ânimo dobre? É um duplo ânimo. Uma hora está muito animado em falar com Deus. Outra hora está desanimado de falar com Deus. Uma hora está animado pelas coisas espirituais. Outra hora está desanimado das coisas espirituais. Isso é a radiografia de todos nós. Todos nós somos assim. De ânimo dobre. Uma hora espiritual, outra hora carnal. Uma hora espiritual, outra hora carnal. Por isso a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A manutenção do Espírito é necessária. Enchei-vos, porque não ficamos cheios o tempo todo. Esvaziamos. Nossa carne luta contra o Espírito. Foi dito isso na canção, foi dito isso na citação de Lenice. Há uma luta diária da carne contra o Espírito. E são opostos entre si para não fazer o que desejais. Está escrito, irmão, nossa natureza luta contra o que é espiritual. A nossa natureza não gosta de oração, ela não gosta de santidade, ela não gosta de coisas relacionadas ao céu. Ela gosta de coisas terrenas, ela gosta de coisas prazerosas. A nossa carne é muito, permitam aqui eu falar, sem vergonha. A nossa carne é extremamente sem vergonha. Como tem prazer no que não presta. E como faz um esforço medonho para fazer o que presta. Fazer o que presta é tão difícil. Fazer o que não presta é natural, fácil. Não é assim, irmãos? Isso é a radiografia de todo homem. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém, queridos? Somos estimulados, então, a fazer nossa voz ser ouvida no alto. Falei hoje de manhã, tudo que eu não quero é perder Deus. Tudo que eu não quero é perder a conexão com Deus, a conexão com o alto. Quando eu penso em errar, ou quando mesmo erro, eu logo me arrependo, porque eu não quero ficar impedido. Eu não quero que a minha voz fique impedida. Ah, pastor, você é pastor. Não, querido, sou crente, sou filho de Deus. Não é porque eu sou pastor, óbvio, eu tenho que ser achado justo. Imagina se você vier me consultar e eu estiver carnal.
Eu vou lá falar com o pastor Damaso que eu estou com um problema enorme. Aí quando você vem falar comigo, eu estou, cara, aí, irmão, eu não quero saber disso aí não. Te dou um fora, te dou um coice. Imagina se você vai buscando em mim uma referência, porque eu não sou Deus nem Jesus, viu? É com o Pai e com o Filho. Mas você busca em mim um conselho ou alguma outra coisa, e eu não estou preparado para dar o conselho, porque estive carnal. Eu busco a minha santidade por amor a vocês também. Eu busco a minha santidade por amor a mim mesmo, porque eu quero ter minha conexão com Deus livre, sem impedimento. Busco a minha santidade por amor a vocês, porque é meu ofício ser instrumento de bênção na vida de vocês. A palavra de Deus diz que nós temos que ser exemplo dos fiéis. Mas você que não é pastor, você também não está preocupado com isso não? De que a sua voz possa não ser ouvida no céu? Vai que acontece algum problema que você precisa fazer uma oração de uma hora para outra. Problema de saúde. Alguém passa mal. Se envolve num acidente. Uma coisa inesperada. Não sabemos o dia de amanhã o que nos reserva. Você tem que estar com uma boa frequência nas suas orações lá com Deus. Não tem que estar? Para orar sobre o enfermo, para repreender um demônio que vem te oprimir. Se você não estiver mantendo essa frequência de relacionamento com Deus, como é que vai acontecer alguma coisa? Como é que na hora-chave que você precisa do milagre, como é que vai ser? Temos que andar em santidade, igreja, para que a nossa voz seja ouvida no céu. Eu quero que as minhas orações cheguem no céu. Que as minhas intercessões por vocês cheguem no céu. Que as intercessões pelos irmãos doentes cheguem no céu. Que Deus olhe e diga, eu vou atender. Eu vou atender. Porque meu filho tem andado em justiça. Quantos dizem amém? Estão entendendo, queridos? Estão entendendo mesmo de coração? Não é só mais um sermão com cara de repreensão, não. Pensa. Há uma instrução divina aqui. Você e eu precisamos de Deus todo dia, irmãos. Pensa que não vai valer a pena ficar carnal e perder a conexão. Pensa. A palavra de Deus chega a dizer, as mulheres ministraram aqui, né? E vem agora no Espírito. Que os homens devem tratar bem suas esposas. Caso contrário, ficam impedidas as vossas orações. Olha o B.O. para a gente aqui, varões. Trata a mão a esposa e Deus não te ouve mais. A tua voz não chega mais lá em cima. E se chega, porque Deus ouve tudo, Deus não vai atender de propósito. Vai passar dificuldade na terra. Até fazer mal para a esposa impede a sua voz de ser recebida diante do trono. Quando se entendeu, diga amém. Vamos finalizar. Você já entendeu tudo que eu tenho a falar. Tudo. 1 Pedro 3,12. Penúltimo. Eu não estou pregando há tanto tempo, não. Está quanto tempo já? Está cronometrando aí? Já tem isso tudo? Caramba, parece que tem só uma meia hora. 53 minutos, já estou falando? Misericórdia. Vocês já ouviram tudo que tinha que ouvir já. Vamos finalizar. 1 Pedro 3,12. Você não pegou o anúncio também, contabilizou o anúncio não, né? Que eu fiz aqui não. É só a mensagem, tem quase tudo. Eu nem percebo que está fluindo tanto tempo assim. 1 Pedro 3,12. Vamos lá? Vamos finalizar? É positivo agora. Já levaram muita trauletada na cabeça, né? A martelada já veio na cabeça de todo mundo. Põe. Está na hora de você receber o gelolzinho no final da mensagem. Vamos lá? 1 Pedro 3,12. Está aqui, igreja. Leia em voz alta. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Amém, queridos? Mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica males, pecado.
Deus está pronto para te ouvir? Está, se você está andando em justiça. Amém? Conte com isso. Deus vela pela sua palavra para a cumprir na terra. Deus não pode deixar de te ouvir se você estiver andando em justiça. Não é porque você está forçando nada, não, porque Deus se agrada. Por último, Hebreus 4,16. É o último versículo. Vai bater antes dos 59. Hebreus 4,16. Sinceramente, eu pensei que a duração era uns 40 minutos. Hebreus 4,16. É que vocês não estão na minha posição. Vocês não estão na minha posição. Eu não sou só um pregador. Eu sou pregador por função, mas o que eu quero mesmo, de coração, é a salvação de todos nós. A minha posição é essa. Eu preciso que todos nós recebamos a palavra e vivamos a palavra. Eu não estou preocupado com um discurso longo ou pequeno. Eu queria que todos entronizassem o conceito. Só isso. Vamos finalizar Hebreus 4,16, já está aqui, né? Então, igreja, fica de pé nessa hora. Vamos lê-lo todo de pé. O meu estímulo, né, como líder, fui colocado aqui por Deus, não fui eu que quis. É muito bom você saber isso, viu, irmão? Eu não busquei ser pastor. Eu não corri atrás de ser pastor. Deus me chamou. Estava conversando, vou fazer mais uma ilustraçãozinha, vai passar de 1 hora. Estava conversando com o irmão Anderson Barroso, fazendo meu discipulado com o Anderson Barroso na terça-feira. E aí falei para ele como é que eu fui chamado para ser pastor dessa igreja. Eu era pastor auxiliar do pastor Arcélio no Rio de Água Viva. Ele era o responsável pelas ovelhas, eu era só um auxiliar. Como é que eu me tornei, então, pastor oficial, pastor presidente de uma igreja? Teve um sonho. Deus fala muito em sonhos, né, comigo e com essa igreja. E o sonho que Deus me deu, na época, eu ainda ovelha, só um pastor auxiliar, Deus me deu um sonho de que vocês estavam, alguns dos irmãos da época, em 2008, 17 anos atrás, vocês estavam todos vestidos de branco. Eu não me lembro exatamente, depois de 17 anos, quem apareceu no sonho. Mas eu sabia que era a membresia da igreja. E eu, no sonho, eu estava vestido de guarda, de vigilante, com cinto, com cacetete, com arma. Eu era um guarda. E eu entendi o sonho, porque Deus, além de me dar o sonho, Ele me dá o dom de interpretação. Deus me colocou como atalaia, como varão que vigia por vocês. Eu sou um vigilante. Eu estou velando por vocês, velando pela vida de vocês. É a minha função. Deus não me mostrou com um cajado na mão, Deus me mostrou armado para proteger a membresia. Amém, povo santo? É muito importante que você entenda a minha motivação. Eu quero que todos se salvem, eu quero salvar você. Eu quero te ajudar a se salvar. Hebreus 4,16. A dica, né? Vem aí agora dias tenebrosos, o diabo fica solto. Ele já está solto, o mundo jaz no maligno. O carnaval não é uma novidade espiritual. O mundo já jaz no maligno. Mas os homens dão mais lugar ao diabo. Vão ser dias difíceis. Pessoas endemoniadas, bêbadas, violentas. Acontece um monte de tragédia. Como é que nós vamos vencer esses dias? Conexão com o alto. Oração. Estou estimulando vocês a buscar muito nesses dias. Mais do que você já faz. Em nome de Jesus. Amém? Hebreus 4,16. Último conselho, igreja. Vamos lá? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Aonde, irmãos? Junto ao trono da graça, lá no céu, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
fortuna. Amém? Você quer livramento nesses dias? Quer não sentir essa opressão demoníaca toda? Quer passar aí vitorioso, não é? Por esses dias? Se achega ao trono da graça. Deus vai ter misericórdia. Deus vai derramar graça sobre a tua vida. Vamos fazer isso para a glória do Senhor, irmãos? Amém? Quero chamar aqui à frente a equipe de louvor, por favor.